Olá, querido estudante, querido aluno. Nós estamos agora na nossa terceira aula da disciplina de comunicação criativa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa disciplina que tem esse objetivo de despertar o potencial criativo, sobretudo nas questões de comunicação, na comunicação pessoal, na comunicação digital. Então, vamos dar andamento aos nossos estudos dessa disciplina a partir da nossa aula 3. Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês as nossas metas de aprendizagem. Né? O que é que nós vamos aprender, quais são os objetivos dessa aula. Primeiro, compreender o papel do storytelling na comunicação criativa. Com certeza vocês já ouviram falar do storytelling ao longo da formação de vocês. E agora nós vamos aplicar aos estudos de comunicação criativa, certo? Uma outra meta de aprendizagem para essa aula é identificar os elementos visuais e não visuais de uma narrativa eficaz. Nós que trabalhamos com narrativas, que vamos pensar nessa construção de narrativas, vamos olhar para esses elementos e identificá-los, né, a fim de realmente pensar em uma narrativa eficaz, né, em uma comunicação eficaz. E também temos como meta de aprendizagem analisar como histórias são construídas em ambientes digitais. Então, como é que essas histórias são construídas a partir das redes sociais, das plataformas digitais e tudo aquilo que emerge do ambiente digital hoje, né? Histórias são construídas, isso é uma verdade, é uma afirmativa. Mas como que elas são construídas? Esse é o ponto que fica o nosso questionamento. E também vamos aplicar os princípios de storytelling em campanhas, marcas e conteúdos. Entender realmente como é que funciona esse storytelling na prática, no contexto comunicacional. Estão prontos? Então vamos lá, vamos dar andamento ao nosso estudo. A gente começa essa aula perguntando, né? Por que contar histórias? Nós somos contadores de histórias por natureza, né? Nossa vida é regada de histórias. Ao longo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós nos tornamos contadores de histórias a partir da nossa própria história, a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Então, tudo isso são somativas, né? Acabam entrando na soma da nossa vida, da nossa história, para que de fato nós possamos gerar o nosso enredo de vida, né? Então cada pessoa tem seu enredo, né? Mesmo que não faça parte ali de uma escola de samba, né? Onde normalmente são construídos enredos e popularmente conhecidos. Mas nós temos realmente uma vida regada por histórias. Mesmo quem acha que tem uma vida muito monótona, né? Ainda assim tem histórias para contar, tem momentos para trazer. E por que contar histórias? As histórias elas geram significados, né? Os significados são construídos a partir do nosso dia a dia, do nosso contexto, né? E não apenas mensagens. A gente conhece muito a história por uma mensagem, né? Por aquilo que ela diz, mas existe também aquilo que ela não diz, né? E aquilo que está sendo dito, mas que não está sendo falado, né? Que não está sendo claramente descrito, né? Então, os significados muitas vezes são gerados a partir da própria experiência de quem recebe aquela história, de quem ouve, de quem é participante. Então, quando nós falamos de histórias gerarem significados e não apenas mensagens, é justamente pensando numa perspectiva também de quem recebe a informação, de quem recebe aquela história que está sendo contada, né? Nós, quando vamos assistir uma série, uma novela, um filme, nós estamos ali por causa da história, né? Tem histórias que chamam mais atenção, outras menos, tem histórias que nos encantam, tem histórias que nos desmotivam, né? E nós vamos ali por causa da história. Mas algumas coisas a gente até cria uma pré-definição, né? Ou digamos assim, que um preconceito antes, né? De realmente pré-imaginar algo. E daí, quando chega lá na realidade, né, que nós vamos, que passamos da sinopse, nós vemos que não era bem assim, né, porque as coisas têm outros significados, são diferentes daquilo que a gente imaginava. Então, por isso que existe uma distinção, né? Às vezes a mensagem que está escrita ali na sinopse não é necessariamente a mesma mensagem que está gerando significado a partir das cenas, das imagens que são trazidas, né? E a gente vai se aprofundar nisso
um pouco mais à frente da nossa disciplina. Mas as histórias, elas também engajam, emocionam e são memoráveis, né? As histórias, elas têm esse objetivo de nos engajar, de nos colocar numa posição de participantes, mesmo que a história não seja nossa, porque nós começamos a imaginar, nós começamos a conversar, a questionar, e tudo isso são formas de engajar. Tem a questão da emoção também, né, que é um ponto muito forte aí no que se tange a histórias, né? Então, normalmente emocionam. E é importante nós lembrarmos disso também, tá? E as histórias, elas são memoráveis, né? Uma boa história, elas vão sempre trazer memórias para as nossas mentes. E por que que tudo isso é importante? Gerar significado, gerar mensagens, engajar, emocionar e ser memorável. Porque tudo isso são processos comunicacionais, certo? Quando nós fazemos tudo isso, nós estamos comunicando. Então, histórias comunicam, né? Histórias trazem processos de comunicação de cada indivíduo, de cada marca, de cada contexto. Então, quando nós falamos de contar histórias, não é apenas sobre pessoas, mas é também sobre marcas, sabe? Uma marca que está aí no mercado há 150 anos, ela conta muita história a partir da sua publicidade, a partir da sua propaganda, a partir de todo o seu processo comunicacional, de como ela é relatada na mídia, no jornalismo. Então, tudo isso são formas de atrelar, né, significados, signo às histórias. Então, nós temos histórias sendo contadas aí cotidianamente, dos diversos contextos, né, e não apenas por pessoas, mas por marcas também. E daí nós podemos nos questionar, né, do que é storytelling. Sendo bem direto e prático aqui, eu posso considerar que o storytelling é a arte de estruturar informações em forma de histórias, com intenção e estratégia para gerar conexão, compreensão e impacto. Então, de modo geral, o storytelling é isso, ela é conhecido como a arte, né, de estruturar informações em forma de histórias. Então, seria aí popularmente conhecido como a arte de contar histórias, né? Mas o storytelling não é feito por acaso, de qualquer forma, é feito com intenção e estratégia, né? Gerando conexão, compreensão e impacto. Então, não é só contar história por contar, mas é contar histórias por objetivos, por impactos, por necessidades comunicacionais. Então, quando nós pensamos no storytelling aplicado a marcas, no contexto comunicacional, nós entendemos que existe uma estratégia ali por trás daquela marca, daquela propaganda, que tem intenções, né? Seja de gerar conexões, impacto, vendas, né? Porque o storytelling também vende, né? Se não um produto, um conceito, ideia, né? Mas a história, ela também vende algo. Então, nós precisamos compreender isso sim. Storytelling não é apenas contar histórias, né? Como acabei de falar, né? É comunicar com propósito. É aplicável em marketing, branding, discursos, em UX, né? Que seria a experiência do usuário, em campanhas e em cultura organizacional. Em muitos desses casos, quando a gente olha para esse texto, né, a gente fica naquela, não, mas não tem como fazer uma contação de história através de um X ou através de uma cultura organizacional. Tem. Vamos pensar aqui no X, né, que seria uma experiência do usuário. A experiência do usuário ela é muito pensada em interfaces, né, em plataformas. Então, digamos que a gente está trabalhando ali para uma marca e precisamos criar uma landing page, que seria uma página ali temática de uma campanha específica. Nós podemos criar aquela landing page para que a cada rolagem, né, que seria a passagem de tela, nós tivéssemos ali um pouco mais da história, um envolvimento maior, um engajamento maior, para chegar lá no final e levar o indivíduo a tomar uma decisão. Então, nós podemos sim começar com uma contação de história. Então, a gente pode ver que o storytelling, de fato, quando nós saímos da contação de histórias e entendemos que ele é uma comunicação, um comunicar com propósito, ele é aplicável sim a diversos contextos. E por que o storytelling funciona? Porque ele liga, ele conecta a emoção mais a lógica. Ele tem o objetivo de organizar ideias em narrativa, tendo início, meio e fim. Então é extremamente importante que uma história tenha esse início, meio e fim.
tenha um percurso que seja compreensível e que o usuário, o indivíduo que esteja ali, né, enquanto ouvinte dessa história, enquanto participante, consiga compreender, né, essa trajetória. O storytelling em diferentes contextos de comunicação. Vamos pensar aí no storytelling através de uma comunicação mais tradicional, uma comunicação digital, uma comunicação em ambientes profissionais, tá? Essas são as 3 aplicações que nós vamos ver a partir dessa aula aqui. Então, a primeira aplicação é do storytelling numa comunicação tradicional. Essa é muito fácil, né? Vamos pensar nos comerciais de TV, né? A gente lembra de muitos comerciais de TV. Vou pensar aqui agora no fim de ano, né? Natal chegando, tem as campanhas da Coca-Cola, que sempre estão ali, rodeadas de storytelling, contando uma historinha, né? Para fazer, no final das contas, a magia do Natal acontecer, né? Como normalmente a marca se apega, né? Então, nós temos muitos exemplos, muitos de comerciais de TV. Talvez seja o modo mais claro de encontrar uma aplicação do storytelling. Mas também podemos fazer isso através do rádio, através do impresso, com histórias que nós chamamos de histórias lineares, né, que seguem uma linha de raciocínio. E nesse tipo de storytelling, né, na comunicação tradicional, nós podemos encontrar uma narrativa que é criada e controlada pela marca. A marca ela tem um domínio dessa narrativa, certo? Então, aquilo que chega para a gente através desses veículos não é por escolha do indivíduo, mas é por escolha da marca. Então, é importante nós lembrarmos disso. Quando nós pensamos numa comunicação digital, nós vamos ter uma comunicação digital que é interativa, fragmentada e personalizada. Assim, a nossa narrativa também será uma narrativa interativa, fragmentada e personalizada. Nessa comunicação digital, nós encontramos o público como participante da história, né? Seja através de comentários, tem algumas plataformas até como o Instagram, o TikTok, que permite fazer duetos ali, né? Alguém compartilha um vídeo dando sua contribuição e assim sucessivamente a história vai sendo é, recompartilhada, né? E aumentada, né? E temos também aí o GC Creator, né, que seria ali uma espécie de influenciador que recebe um produto, que recebe algo para falar sobre aquela marca, normalmente contando uma história. Então, nós temos, de fato, o público participando ativamente da história nesse processo de comunicação digital. Porque a comunicação digital ela é extremamente interativa, não faz sentido, sabe? A gente pensar numa comunicação digital que não seja interativa, que não tem esse diálogo, que não tem esse espaço para a pessoa, o indivíduo também dialogar. Vou dando algumas pausas, certo? Para tomar uma água, que a garganta seca muito rápido e o clima aqui tá quente, gente. Mas seguimos, né? Terceiro ponto é a comunicação em ambientes profissionais. Nem só de plataforma vive o homem, né? Nem só de plataforma vive a comunicação e o storytelling também. Então, nós temos uma comunicação, sim, sendo possível de ser realizada através de ambientes profissionais. Não sei se vocês já ouviram falar de uma estratégia de pitch, né, que seria ali uma apresentação rápida, que normalmente tem um tempo pré-definido, né, muito parecido com a apresentação de trabalho, de universitário, né, de TCC, artigo, essas coisas que tem um tempo pré-definido. Então, pitches, que são apresentações rápidas, tem um tempo ali entre 5 a 15 minutos, sabe? Normalmente, mas pode ser mais ou menos. E daí, nesse período, a pessoa precisa, né, ter ali uma boa discursividade, uma boa oratória, uma boa comunicação, uma boa história para contar para o público que está ouvindo, que seja envolvente, que seja cativante e rápida. Então, nesses momentos, existe sim uma comunicação através de storytelling sendo criadas. E apresentações como um todo, em processos de liderança, de diálogos com os seus pares, com os seus liderados, é possível sim trazer essa questão do storytelling, sobretudo em questões como o endomarketing, né, que é a questão do relacionamento interno numa empresa, nessa parte mais estratégica, pensando nessa própria comunicação interna. Então, independente do caso desses citados, nós podemos encontrar sim e produzir
uma cultura organizacional baseada em propósito, né? Uma cultura organizacional que segue, de fato, um raciocínio lógico que faz sentido para os usuários e para as marcas, para as empresas, certo? Então, nós temos aí esses diferentes contextos comunicacionais para aplicar o nosso storytelling. E daí nós entendemos que o storytelling ele não é apenas uma forma de expressão, é uma ferramenta estratégica para influenciar e engajar em qualquer ambiente. Né? Lembremos sempre disso, em qualquer ambiente nós podemos utilizar o storytelling. E nós podemos ver o storytelling também como estratégia criativa, entendendo que a criatividade não é apenas gerar ideias, mas dar significado a elas por meio de histórias. Então, o storytelling é de fato uma estratégia criativa, mas nós precisamos entender que, por estratégia, precisa ser algo pensado, né? E não apenas entendendo como gerar ideias, né? Como se fosse um brainstorm, mas algo que realmente dê significado, que tenha densidade, sabe? Histórias têm densidades, histórias rasas não pegam as pessoas, não entrelaçam as pessoas, né? Então nós precisamos fazer esse entrelaçamento mesmo, sabe? Fazer com que o indivíduo se sinta envolvido na nossa história e participante também. Então, o storytelling ele transforma mensagens em experiências. Marcas criativas elas não vendem produtos. Já foi a ideia, já se passou esse período em que as marcas chegavam colocando o produto na manchete dizendo, olha, R$ 150 um ventilador. Não, não. Hoje em dia a gente vai falar sobre o calor que está fazendo, a mudança de temperatura, sobre ter um ambiente agradável para depois trazer o ventilador para a cena e mostrar o preço dele, sabe? Então, antes de jogar o valor, vender o produto, nós precisamos construir narrativas. Histórias, elas geram valor emocional e mais o valor da marca, né? Então, existe essa ligação do valor emocional do indivíduo, mas o valor que a própria marca tem. E aí nós passamos a fazer com que as marcas se entre mesmo, ganhe espaço no nosso valor emocional, sabe? E daí, quando nós pensamos em algumas coisas específicas, nós já vamos ligar a determinadas marcas. E daí já entra no nosso subconsciente e já foi, já nos ganhou e nós viramos fãs de algumas marcas, né? A nossa forma de consumir muda totalmente. Nós podemos pensar também no storytelling, na construção de narrativas, que vai do entretenimento até a publicidade. No cinema, a literatura e mitologia, nós podemos ter como base o storytelling. Elas têm como base o storytelling. Hoje, o storytelling é usado em brand, redes sociais, UX, apresentações e cultura organizacional, como nós já estudamos. E daí nós entendemos que a história é o DNA da marca, né? Nós, quando olhamos para o cinema, para a literatura, para a mitologia, nós temos aí com muita facilidade a compreensão do storytelling. Mas quando nós vamos à publicidade, como é que nós visualizamos isso? É tanto que hoje existe algo chamado Jornada do Herói, que se vocês não ouviram ainda falar, pesquisem, né? Já dou aí como dica, como sugestão para vocês, que a Jornada do Herói é basicamente uma forma de contar histórias de maneira envolvente, trazendo ali um clímax, né? Todo um enredo que é muito utilizado no contexto publicitário hoje. Né? Então, tem as questões das personalidades também hoje, que são extremamente importantes, a construção de personas na publicidade, né? Que são figuras ideais, pessoas ideais para representar aquela marca, que daí essas pessoas ideais começam a fazer parte das histórias, mesmo sendo personagens fictícios. Então, a história, ela de fato se torna o DNA de uma marca. Nós podemos pensar também que o storytelling ele tem o poder do conflito, né? O poder do conflito no storytelling. Todo storytelling forte, ele parte de um problema ou de uma tensão. Então ele vai sempre ter aí um questionamento. Então, sem conflito não há interesse. O indivíduo ele viu ali o conflito, epa, eu quero saber como é que esse conflito vai se resolver. Mas se não tem conflito, não se apega, né? Não, de fato, não desperta o interesse. As marcas criativas identificam tensões sociais, culturais e emocionais. Quando se fala em conflito, não é apenas uma briga, sabe? Uma questão assim. Às vezes é uma própria necessidade de um indivíduo, sabe? Então, novamente, vou voltar ali para o contexto da Coca-Cola. A Coca-Cola cria toda uma narrativa como se de fato o indivíduo precisasse
da Coca-Cola na mesa de Natal, da ceia de Natal, para ter uma ceia feliz, uma ceia alegre, um momento de confraternização em família. Mas para isso ela cria um conflito antes, que é essa necessidade da Coca-Cola. A mesa está posta, a família está ali, mas falta a alegria, falta o sorriso. E como é que esse sorriso é feito, né, é trazido? Através da Coca-Cola presente na mesa. Sabe? Então existem conflitos que são criados, sobretudo em questões de consumo, gente. Isso é extremamente fácil de ser feito, sobretudo no contexto atual, né? Que nós consumimos cada vez mais produtos e marcas. Nós temos aí exemplos como a Nike, que trabalha muito questões de superação, a superação da marca que vai da marca da Nike, que vai ali além do produto, né? Sobretudo quando é uma campanha ali de um tênis, de algo ligado à corrida, a esporte, então vai ser trabalhada a superação. Já o Nubank, ele joga fortemente, assim, uma briga contra a burocracia, né? Como se tudo pudesse se tornar mais fácil através da aquisição do Nubank, da conta, do seu cartão e de tudo aquilo que a fintech proporciona, né? Então existe a quebra de burocracia. Então esses são os conflitos. A Nike tem o conflito da superação, a Nubank tem o conflito da burocracia, a Coca-Cola tem o conflito da felicidade no Natal, e daí sucessivamente as marcas vão construindo seus enredos. Por isso que é importante nós compreendermos essas questões. E daí eu trago para vocês aqui uma estrutura extremamente básica para uma contação de uma história, certo? Você considerando esses 7 pontos, você vai conseguir pensar num processo aí de comunicação através do storytelling que é extremamente eficaz. O primeiro ponto é o personagem. Quem é essa pessoa? É preciso ter alguém que se personifique ali. Perdão. É, preciso ter esse personagem, essa pessoa, né? Que vai representar ali a marca, o contexto, o conflito. E daí nós temos também o próprio contexto, né? Onde se passa essa história, né? Em que região, em que localidade, em que realidade, em que século. Né? Nós também temos aí o objetivo, né? O que se deseja ser comunicado, é o que vai ser comunicado. E o conflito é o que impede que isso seja comunicado, o que impede que isso seja realizado. Então, são questões extremamente importantes a se pensar também. E daí nós temos o clímax, que é o momento decisivo, onde chega ali a mudança do conflito para a resolução, né? Que é o próximo ponto, né? Que é a resolução é como que o conflito é superado. E temos também uma reflexão, né? Que a gente chama aqui de transformação, que vai fazer nos pensar no que mudou, no que aquilo é capaz de resolver, certo? Então, esses 7 pontos aqui, de maneira bem sucinta, bem rápida, são pontos que formam a estrutura básica de uma história, certo? Então, sempre que vocês forem pensar em um storytelling, comecem pensando por esses pontos. Claro que vocês podem ir além, né? A partir do seu contexto, a partir da sua história, né? Mas é importante pensar a partir dessa estrutura, tá? E daí nós temos o storytelling em diferentes níveis também, né? Nós vimos o storytelling em diferentes contextos, mas agora nós podemos pensar no storytelling a partir de diferentes níveis, né? Nível macro, meso e micro. O nível macro, ele vai considerar o propósito geral da marca, sem de maneiras tão específicas. Ele vai considerar campanhas institucionais. Então, quando nós pensamos numa história de propósito de marca, como que isso vai ser gerado? Numa campanha institucional, qual história vai ser contada? Então, são algumas formas de pensar o storytelling a partir de um nível macro de comunicação. O nível mesmo é ali o nível mediano, digamos assim, né? Nós temos campanhas, né, no nível macro, mas que tipos de campanhas? Campanhas sazonais, séries de conteúdos, né? E a gente vai meio que afunilando o processo. Já no nível micro, nós vamos especificamente para as entregas, né, como posts, stories, vídeos, né, e tudo aquilo que uma campanha de marca, né, uma campanha publicitária de comunicação é capaz de produzir. E cada nível exige uma profundidade diferente, mas todos seguem a lógica da narrativa, né? Então nós podemos criar narrativas diferentes para cada um dos níveis, ou podemos criar uma narrativa que vá se afunilando a partir do momento em que nós vamos nos aprofundando nos níveis disponíveis. E nós temos também os elementos visuais do storytelling, né? Não apenas contar história, falar, ter um texto, mas existem outras
coisas, né, outros elementos que são importantes aí nesse processo, como, por exemplo, as cores. As cores, elas transmitem emoções, né? Então, nós temos aí o vermelho, por exemplo, que transmite energia, né? Essa força, às vezes ali é muito utilizado para o sangue também, para a violência. Temos o azul com a confiança, a tecnologia também, esperança no sentido de céu, né? As questões mais religiosas da coisa. Nós vamos ter ali o segundo ponto também, para além das cores, a própria composição, né, e enquadramento, como que aquilo é gravado, como que aquilo ali é visto. Então, nós direcionamos um olhar, criando uma própria atmosfera. Então, é extremamente importante pensar nisso. E o terceiro é a metáfora visual, né? Como, por exemplo, a Apple ela mostra a simplicidade através de fundos simples, né, de fundos limpos, de fundos elegantes. Então, toda essa composição vai criar uma metáfora. E nós vemos até que uma coisa dialoga com a outra, né? As cores estão ali no primeiro plano, a composição é formada a partir das cores e do enquadramento, e a metáfora visual considera todos esses elementos anteriores. E daí nós podemos considerar também a tipografia, né, que seria ali a fonte, que vai trazer a personalidade da marca. Não adianta nós querermos ter uma comunicação elegante, sofisticada, com a fonte ali que não dialoga isso, né? Uma fonte ali que é totalmente bruta, grossa, né? E é basicamente como se as fontes falassem, né? Quando a gente vê ali um texto, uma fonte, de algum jeito nós já pensamos, nossa, essa mensagem aí ela comunica algo de uma maneira específica, né, como uma mensagem sofisticada ou divertida. Então existem essas diferenciações também que devem ser consideradas. E daí nós temos o quinto ponto, que seria o movimento e ritmo, né, pensando sobretudo em questões de vídeo. Existe o corte rápido, que vai dar ali o dinamismo, o movimento, a câmera lenta, que vai dar ali o suspense, a emoção, tudo isso a galera do audiovisual pensa estrategicamente, não é por acaso, não é de qualquer forma. Nós vamos ter personagens visuais que entram nas cenas, né? Sejam enquanto mascotes, enquanto avatares ou pessoas reais, né? E toda a sua composição também comunica, seja em roupa, seja em cor, tudo isso vai comunicar também. E nós vamos ter elementos não visuais também que estão presentes no processo de storytelling, né? E são considerados aí elementos comunicativos também, né? Vamos ter a voz, né? Ou o tom de marca, que pode ser formal, amigável, irônico e tantas outras possibilidades. Temos o ritmo narrativo, que vai delimitar o tempo de revelação das informações, se é uma revelação rápida, se existe um dinamismo, se vai ser algo mais extenso. Nós temos também a linguagem emocional, que normalmente é extremamente considerado no storytelling, através de palavras que despertam sentimentos, não são palavras quaisquer, são palavras-chave, pensadas estrategicamente. O som também, ou a música que vai compor aquilo ali, né? Como coloquei aí como exemplo, o Tundum do Netflix, né? Que virou até meme já. Então, é uma identidade sonora que é construída ali para a marca e fica, né? E quando nós vemos também ali o plantão da Globo, né? Quando começa aquele tan, 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 a gente já se desespera, né? O que é que será que aconteceu neste mundo? Então, são coisas, são elementos que não são visuais, mas que compõem a narrativa, o storytelling, tá? E até mesmo o silêncio fala, né? O silêncio fala, ele cria atenção, ele dá um destaque também para um processo comunicativo. Então, são elementos não visuais importantes de compreendermos também. E daí nós temos personagem e identidade, né? O público se conecta com pessoas e não com produtos. O personagem ele se torna um representante da marca. É por isso que cada vez mais as marcas elas constroem mascotes, figuras tridimensionais que passam a ser realmente embaixadores da marca e representam ali a marca, se comunicam com o público, né? É uma forma direta da marca criar uma personificação mesmo e dialogar com o público, né? Que esse personagem ele pode ser real, pode ser uma pessoa mesmo, ali um embaixador, um influenciador da marca, ou pode ser fictício ou virtual, certo? Nós temos um exemplo muito conhecido, que é o exemplo da Lu do Magalu, né? Que a gente entra numa rede social, entra no site, vai estar lá a Lu se movimentando, falando com a gente, né? Nós temos aí, quando nós queremos ver um unboxing de algum produto, é a Lu que está falando,
no vídeo de unbox. Então, existem essas questões que também são consideradas. É, não podemos deixar de lado o fato de que o digital mudou o storytelling, né? Antes nós tínhamos uma narrativa linear, né, unidirecional, sobretudo através da TV, como o principal meio de nos comunicarmos com o storytelling, e agora nós temos uma comunicação mais fragmentada, interativa e personalizada. Né? O storytelling também se fragmenta, né? Se torna interativo, como já destaquei. Neste novo cenário, nós precisamos considerar que os algoritmos eles filtram histórias, o público ele cocria, nós temos formatos muito mais curtos de comunicação, de criar narrativas. Então, imagina uma história sendo contada em 15 segundos, né? Ou ela fala, né? Se ela não fala, é tempo perdido, é dinheiro mal investido. Nós também temos narrativa em séries, através de episódios de conteúdo. E isso também é uma estratégia muito boa, porque agarra o público ali e faz com que ele consumam conteúdo por um período muito maior ali de alguma marca, né, de algum personagem, até mesmo de um influenciador. Nós podemos pensar de maneira prática, né, visualizando o storytelling em múltiplos formatos, né? Quais seriam esses formatos? Quando nós pensamos ali no stories, né, nos stories do Instagram, nós vamos ter momentos rápidos de narrativas, né? Narrativas cotidianas sendo contadas. É tanto que alguns influenciadores fazem questão de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mostrando que está ali na vida real, mostrando uma história real. Nós também temos a possibilidade de criar narrativas a partir de Reels ou no TikTok, com vídeos mais específicos, gerando clímax, impacto direto. Nós temos também lives, onde nós podemos gerar aprofundamento ou bastidor. Temos podcasts com construção de autoridade, onde nós reforçamos alguns atributos, contamos algumas histórias também, e fazemos com que o público conheça ainda mais a nossa história. E temos os memes, que é uma adaptação criativa da história. Às vezes a gente olha para um meme e já lembra de uma história que aconteceu, de uma situação, né? Isso são formas de se comunicar também. E precisamos, sobretudo, entender que cada formato mostra uma parte diferente da narrativa. Nós podemos sim considerar todos esses formatos, alguns formatos, mas nunca entender que apenas um formato é suficiente, sabe? Sobretudo nesse contexto realmente mais mediatizado, né, de múltiplas formas de se comunicar. Quando nós fazemos apenas um tipo de comunicação, nós estamos limitando muito o nosso potencial. E nós sabemos que uma marca, um profissional, ele tem um potencial absurdo, né, e pode ir muito além disso. E daí eu trago como case o Spotify Wrapped, né, que foi uma história contada na qual traz como slogan que você é o protagonista do seu ano musical, né? Basicamente todo mundo entra ali no final do ano, eu acho que nem está liberado ainda, não vi a galera compartilhando ainda, mas já já entra aí a linha do tempo do Spotify e você começa a ver, né, a sua narrativa individual com dados personalizados. Isso é uma forma de contar a história. Quando o Spotify nos dá aquelas telas ali de passagem, dizendo quantas músicas, qual ritmo, o que é que a gente mais sintonizou, é uma forma de contar a história. E ele traz, né, além de uma maneira muito personalizada, muito individual, traz um visual moderno, uma linguagem divertida também, né, que faz com que a gente se sinta agraciado, digamos assim, né, ganhando um mimo, e a gente compartilha até espontaneamente nas nossas redes sociais, com os nossos colegas, né, e gera aquilo que nós chamamos de viralização, onde as pessoas compartilham suas próprias histórias, né. E o resultado disso, né, para a Spotify, se tornou uma ação anual esperada, né? Fortalecendo as questões da marca e toda a sua cultura, a cultura pop aí que permeia essas plataformas de música, de streaming, né? E de compartilhamento. E para finalizar nossa aula, nós podemos pensar, né? Trago aí como uma questão reflexiva. Como criar uma história que seja curta o bastante para o digital, mas profunda o bastante para gerar conexão, né? Como pensar nisso, né? Nesse sentido. Até como eu trouxe aí anteriormente, temos aí a possibilidade de mídias com 15, com 30 segundos, como criar uma história que é profunda, que gera conexão, mas num período tão curto. E para o digital, que tem tanta versatilidade, tanta informação chegando a todo tempo.
Então, esse é um desafio que nós temos enquanto profissionais de criatividade, enquanto profissionais de comunicação, e é por isso que a gente está aqui aprendendo e estudando cada vez mais. Espero que você fique aí com essa reflexão e consiga realmente refletir mais, trazer mais atributos para essa nossa jornada de comunicação criativa, tá? Nós temos ainda mais uma aula e com certeza será um momento de muito compartilhamento de conhecimento. Então, te vejo na nossa próxima aula e bons estudos para você, tá?